a posse do Barroso no STF. O ministro Luiz Roberto Barroso é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Na cerimônia de posse, o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, chamou o Barroso de resiliente. Espera-se de todos nós a resiliência demonstrada por Vossa Excelência, ministro Barroso, quando do exercício da presidência do TSE. Oportunidade em que desempenhou esforço memorável para que as eleições de 2020 2022 chegassem a bom termo, apesar de estarmos a vivenciar uma pandemia e, no meio dela, uma crise dos semicondutores. Existe de todos, não por último, a mesma acuidade com que Vossa Excelência conduziu na Justiça Eleitoral o combate à desinformação, especialmente durante a surreal discussão que se estabeleceu acerca do voto impresso. Resiliente ou cabeça dura, depende do ponto de vista. E depois da posse, Luiz Roberto Barroso participou de uma grande festa, foram mais de 1.200 convidados, com ingressos a R$500. O evento foi num salão, na área nobre de Brasília, e teve dueto do novo presidente do Supremo com o sambista Diogo Nogueira, e a música escolhida foi Aquarela Brasileira, do Martinho da Vila. São Paulo é essa nossa terra, do México, do Centro-Oeste, do Cariri, do Norte, no Rio, de sambas e batucada. E o Barroso ainda cantou Evidências, gravada por Chitãozinho e Chororó. Essa festança toda foi organizada pela Associação dos Magistrados do Brasil, uma entidade privada que defende os próprios interesses do Supremo Tribunal Federal. Consta, o Brasil está em festa, aparentemente, né? Não está, não, né? Pelo jeito está. Temos um ser iluminado na presidência do STF, alguém que sabe o que é melhor para todos nós, e aí não importa a questão, em todas as questões, ele tem sempre o melhor caminho, a resposta, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Mas consta, se a gente for lembrar do discurso que fez o Barroso, né, para quem falou de humildade no discurso de posse, ele já se entrega a uma contradição com essa festa absolutamente dispensável, consta. Mas esse seria dos males o menor, né, Lacombe? Agora, o Brasil não está em festa. Uma elite de ungidos, iluminados, né, que detêm o poder e não prestam contas à população e chamam de democracia a retirada do povo da equação na tomada de decisões, essa elite poderosa, nababesca, que tem uma vida de magnatas, essa elite está com muito motivo para festejar, né, com sambinha e tudo mais. O Brasil não. O Brasil decente está olhando para tudo isso com um misto de revolta, indignação e nojo, profundo nojo desse circo montado por gente com um cinismo que, cá entre nós, eu não sou especialista da área, né, de psiquiatria, mas beira a psicopatia, o grau de cinismo. Né? Os elogios trocados agora por Gilmar Mendes e o próprio Barroso, só senti falta dele interromper a fala com uma água e ter algum tipo de choro ali, né? Mas é tudo de um cinismo ímpar, né? Nós vamos mostrar um pitch-pourri aí do passado, mas as desavenças que eles trocaram, as farpas, para dizer o mínimo, o Barroso disse que tinha pitadas de psicopatia no Gilmar Mendes. O próprio cinismo do Barroso, ao dizer não existe ativismo no Supremo, ele já confessou algumas coisas. Já confessou que virou um poder político, o Supremo, já confessou que ele derrotou Bolsonaro num comício da UNE, que é uma turma de extrema esquerda. Ele falou, perdeu mané numa mola para um cidadão em Nova York que estava com todo respeito pedindo a questão do código-fonte, quer dizer, de forma civilizada, como ele gosta de colocar. Ele, né, age como um líder de seita. Ele quer empurrar a história, ele já disse isso várias vezes, empurrar a história. Ele se vê no papel de um ditador, um déspota esclarecido, alguém que vai fazer um governo, né, do poder executivo, e não alguém que vai ser guardião da Constituição, uma tarefa mais objetiva, mais clara, muito nobre,
se exercida de forma competente, né, e realmente com apreço ali por essa missão. Mas não é nada do que ele quer. Ele quer governar o Brasil. O Toffoli já colocou, né, no papel de editor do Brasil. Eles querem isso tudo, né, ignorando o povo na equação. É alguém que já considerou João de Deus, preso por estupro, uma figura com poder transcendente, que já debateu política com o imitador de focas, que é um boboca que ninguém sério leva a sério no país. Né? E não vamos esquecer que disse que Cesare Battisti era um sujeito inocente, olhou para ele, falou que era inocente, ele acreditou. Né? Então, ele que combate desinformação. Cesare Battisti está cumprindo prisão perpétua na Itália por 4 assassinatos que ele depois confessou. Veja, essa questão das urnas que o Gilmar Mendes mencionou, né? Ele também disse, né, eu impedi aquela PEC do retrocesso. Opa, ingerência de poder, temos aqui um parlamentar para falar depois disso, se quiser. Mas, vem cá, isso era um debate surreal, segundo Gilmar Mendes? Muitos que estão hoje no governo Lula, eles defenderam isso. O PDT defendeu, voto impresso, a Simone Tebet, o Requião, um monte de gente falou dos riscos do sistema eleitoral que temos hoje, virou tabu, ninguém mais pode lembrar disso, né? Mas muita gente falou, foi aprovado na Câmara um projeto do Bolsonaro como deputado e o Supremo foi lá e barrou. Aí estava em debate uma PEC do voto impresso, que vários países muito mais avançados que o Brasil possuem, né? E ele foi lá impedir o avanço dessa PEC. Então, tudo muito bizarro. Aí fala em pacificação com o Congresso, cínico. A pacificação que ele propõe é um pacto mefistofélico de subjugação do poder legislativo, que eles usurparam todo esse poder para eles. Né? Então, Lacombe, eu não quero me alongar muito, meus colegas vão falar, mas isso é um pavão, isso aí é um pavão supremo, arrogante, vaidoso até o último fio de cabelo e que está no cargo errado. Ele tem que sair, abandonar a toga e disputar a presidência do governo do Brasil. O único problema é que ele sabe também disso, não sou só eu que tenho bola de cristal, ele não ganha nem para síndico, qualquer eleição, ele não ganha, no máximo, ele tem alguma chance se disputar para DCE de alguma federal, ou quem sabe, no PSOL, defendendo o Trotsky, vão sair no braço lá com ele, mas ali ele tem chance junto com Boulos. Constantino citou aí, teve uma eleição agora para presidente do PSOL e teve uma briga danada lá, né, os apoiadores do Boulos, com da Sâmia Bonfim, por conta de uma fala sobre Trotsky, e o locutor ficava lá, todos e todas voltem aos seus lugares, ninguém voltava para o lugar, porque faltou todos, pancadaria generalizada. De repente a gente pode puxar esse vídeo a qualquer hora para mostrar. O Consta falou também do Cesare Battisti e do João de Deus. Ana, eles não puderam comparecer a essa grande festa, né? Já pensou? Fiquei pensando aqui, Barroso, Battisti e João de Deus cantando evidências, né? Só que no caso do João de Deus e do Cesare Battisti já não são mais evidências, né? São provas concretas, né? São confissões. E Ana, festa desse tipo que a gente viu na posse de um presidente da Suprema Corte americana, com certeza não tem. Não tem, né? Inclusive amigos americanos, o meu marido também, que segue a política americana como se fosse a política brasileira, como se fosse uma série da Netflix, entrou no Twitter, né, no antigo Twitter, logo de manhã, e veio me perguntar quem é esse senhor. Eu falei, é um Justice. Como é que é? É um Justice, em cima de um palco, cantando num karaokê. Inacreditável. E eles continuam citando, né, a Suprema Corte Americana para lá, o Justice isso, o Justice aquilo. Eles seriam uma vergonha absoluta para qualquer juiz, que aqui eles têm que ser juiz, ou juízes ou juízas, né? Não advogados do partido mais corrupto do Brasil e conseguem uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal. Inacreditável. Essa cena é absolutamente... o Brasil, às vezes a gente olha isso e fala, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Aí eu anotei aqui algumas frases exatamente do Barroso para o Gilmar Mendes ao longo dos últimos anos, né? Em 2017, o Barroso disse ao Gilmar Mendes sobre a parceria
e a leniência com crimes de colarinho branco do Gilmar Mendes, acusando o Gilmar Mendes ali de passar o pano, digamos assim, para os crimes de corrupção. Depois, em 2018, Barroso disse: Vossa Excelência é uma pessoa horrível, é uma desonra para esse tribunal com seu temperamento agressivo, grosseiro e rude. Além da frase, né, que o Consta disse, o Barroso falando que o Gilmar Mendes era uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Mas o que preocupa mesmo, Lacombe, para mim, foi o discurso político do Barroso, além, né, dessa papagaiada toda. Não tem outra palavra para isso, né? Podia ser uma cerimônia discreta, como é aqui nos Estados Unidos, mas não. Precisa dessa papagaiada toda. No dia seguinte, 1 hora de coletiva. E o que me preocupa, vou até levantar a bola, né, com perdão do trocadilho, para o Ricardo Salles, porque o discurso político, ele cita agenda para o Brasil, e aí ele fala que a prioridade é a educação básica, investimento em ciência e tecnologia, valorização da livre iniciativa e do trabalho formal, combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, uma agenda que faz parte do Congresso. O Congresso discutir junto com o Executivo todos esses pontos aqui de setores da nossa sociedade, além daqueles jargões, né, da agenda globalista, né, que ele fala do racismo estrutural, da comunidade LGBT, dos indígenas, deficientes, que ele tem que atuar, né, a corte tem que atuar nessas áreas. Claro que toda a proteção às minorias nós temos que conversar, mas todo o discurso do Barroso pertence ao Congresso. É impressionante como a corte, que teria que ser apenas constitucional, se tornou uma corte política e ativista, porque não custa lembrarmos que o Barroso sempre comenta da Agenda 2030 e o mais perigoso dos ativismos no judiciário é quando um ministro, porque no Brasil não são juízes, eles acreditam naquela monstruosidade que o Justice, aí sim, juiz Antonin Scalia falava aqui nos Estados Unidos. O perigo da Constituição viva, ou seja, o Congresso não quer pautar certos debates, então nós aqui no Judiciário nós vamos dar um jeitinho, porque a Constituição tem que acompanhar os anseios da sociedade. Ora, então que as legislações sejam discutidas e passadas no Congresso. Aposentem suas togas. Aí, ministra Rosa Weber, agora que a senhora saiu do Supremo Tribunal Federal, candidate-se à Câmara, ao Senado, vai fazer leis. E esse é o perigo desse ativismo, né? Aqui nos Estados Unidos, esse tipo de ativismo é exceção, não é regra, como no Brasil, mas essa história de Constituição viva, um organismo vivo, como os ativistas do judiciário chamam, é um perigo e coloca o Congresso de joelhos, né? Ainda mais no Brasil, que nós temos o famigerado foro por prerrogativa de função, muitos parlamentares ficam reféns do Supremo Tribunal Federal. Então, esse discurso político do Barroso, para mim, é o ponto mais perigoso dessa nova presidência no Supremo Tribunal Federal. Deputado, essa festa do Barroso é a festa de alguém que considera o povo ignorante, né? Que considera que o povo não tem a menor ideia do que é melhor para ele próprio. O Barroso falou de novo em empurrar a história para onde, claro, ele acha que é correto. Então, o que a gente tem visto, no fim das contas, é a tentativa de abolir completamente o debate, deputado. Veja, Lacombe, o que foi dito aqui, tanto pela Ana quanto pelo Constantino, e os seus comentários também, estão absolutamente corretos. Primeiro, uma postura totalmente inadequada para o ministro, como disse a Ana, né, lá nos Estados Unidos, o Justice da Supreme Court, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como magistrados em geral. Né? A magistratura é uma carreira, ou no caso do Supremo Tribunal Federal, o ápice da carreira, seja por a quem acedeu à
a esta carreira pelo quinto constitucional, ou nos casos da indicação política do Supremo Tribunal Federal, mas enfim, e obviamente, mais ainda magistrados de carreira. A magistratura, mesmo a do Supremo Tribunal Federal, ela é uma carreira de autocontenção, como disse o Celso de Mello, né? O magistrado, tanto se você acompanhar o magistrado de carreira no interior dos estados, depois quando vai ao tribunal, né, na segunda instância e tudo, ele é, por definição, ela é uma carreira, por definição, uma carreira discreta. O magistrado ele tem que ser uma pessoa discreta, até para ele poder ficar, de certa forma, equidistante dos fatos e poder julgar com algum grau de isenção. Claro, seres humanos, todos têm suas convicções, todos têm suas opiniões, inclusive os magistrados, não tem dúvida. As pessoas têm o seu ponto de vista, têm seus valores, seus princípios, têm a sua perspectiva. Mas algum grau de imparcialidade, algum grau de isenção é preciso ter. E para que essa isenção e essa imparcialidade tenham credibilidade, é preciso que haja essa discrição, né? Ela é uma carreira, a magistratura, para pessoas que sabem viver de maneira discreta. Não é uma carreira para você falar no Twitter, para dar 1001 entrevistas, para fazer festas dessa magnitude. A magistratura é uma carreira que exige a contenção, a discrição, né? O recato. E acho que neste aspecto não cai bem não só as declarações, a entrevista, a coletiva, como a Ana disse, mas sobretudo essa festa ruidosa e todos esses rapapés, ele não combina com a função judicante, com a magistratura. Isso em primeiro lugar. Com relação ao que disse o ministro Gilmar sobre o desempenho do Tribunal Superior Eleitoral à época em que o ministro Barroso estava presidindo, veja só, a interferência de um ministro, no caso o ministro Barroso, na agenda do Congresso, em especial nesse tema do voto impresso, que aliás é preciso a gente sempre lembrar, não se trata de voltar, nunca se tratou de voltar ao voto impresso, no sentido de assinalar o nome do candidato no papel, como se fazia 30 anos atrás. Não. O que se quis e que deveria ter sido feito, teria poupado o país de muitos desgastes, teria sido o mero comprovante impresso. Você continua votando na urna eletrônica, porém, aquela urna gera um recibo, igual o que tem de máquina de cartão de crédito, coisa mais fácil do mundo de ser feito. Não é rocket science, não tem nada de tão difícil assim. Você colocar como se fosse uma maquininha de cartão de crédito plugada, uma impressorazinha plugada na urna eletrônica, e com isso sai o comprovante impresso do seu voto. Não se tratava, e é importante a gente dizer isso sempre, não se tratava de voltar ao voto no papel. Claro que não faria sentido, neste momento da evolução, você votar, mas faz todo sentido. E teria poupado o país de muita instabilidade se tivesse sido aprovado o comprovante impresso. E este comprovante impresso, como dito por algum de vocês aí, não me lembro quem falou, foi aprovado na Câmara dos Deputados. E houve votação. Os parlamentares, na sua maioria, de diversos partidos, inclusive os que são hoje base do governo Lula, alguns estavam absolutamente de acordo com a necessidade deste comprovante impresso para o voto. Portanto, a interferência do então presidente do TSE nos desígnios do Congresso Nacional, ela é absolutamente reprovável, indevida, incabível, e não poderia ter acontecido. Mais ainda, esta agenda, que vocês também ressaltaram, a Ana falou em mais detalhes, esta agenda que foi explicitada na fala do ministro Barroso. Agora, por que isso tudo está acontecendo? É importante deixar isso claro. Porque nós temos uma classe política, em especial deputados e senadores, e neste caso mais ainda senadores, que não se dão ao respeito. Nós elegemos tanta gente ruim, tanta falsa direita, tanto 171 da política, que a pessoa não tem moral para se impor, né? Há um grupo de bons parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara, mas há muito picareta também. E gente que não tem moral para impor as suas convicções, ou pelo menos os parâmetros que deveriam prevalecer dentro do processo legislativo e dentro do equilíbrio entre os poderes, né? A Constituição reza, os poderes são autônomos entre si, porém harmônicos.
E o que está acontecendo hoje, essa desarmonia e esta falta de autonomia, a invasão do judiciário sobre as prerrogativas, sobre as áreas que competem não só ao legislativo, como também ao executivo, sobretudo no governo do Bolsonaro, em que esses ministros eram contra o Bolsonaro, abertamente contra, confessadamente contra, inadequadamente contra, pelo menos sob o ponto de vista público. Se você é contra, no caso de magistratura, guarda para você. Não pode o magistrado, nem durante o julgamento, nem em palestra no exterior, nem no bar da esquina, não pode manifestar sua preferência política, sob pena de se tornar justamente aquilo que no direito a gente chama de suspeito. Por isso que existe a exceção de suspeição. Quando você pega um magistrado que por alguma razão tem envolvimento pessoal no tema, ou tem opinião pretérita, pré-julgamento, você tem um expediente chamado exceção de suspeição. Então veja, mas por que tudo isso está acontecendo? Eu repito sempre a minha opinião de que nós estamos elegendo mal. Nós temos uma representação política ruim, no sentido de que as pessoas não têm moral para impor inclusive a defesa das suas prerrogativas faz isso com muito acanhamento. Porque, como vocês disseram aí, muitos têm telhado de vidro, têm rabo preso e não conseguem fazer a defesa que deveria ser feita das prerrogativas do legislativo, do respeito constitucional. E eu sou contra essa Constituição, sempre fui contra, sou crítico a ela, mas já que ela está aí desde 1988, que pelo menos cumpra essa Constituição. Seria muito melhor ter outra, muito mais adequada do que essa porcaria aí de 1988. Porém, se é esta que nós temos, pelo menos essa tem que ser cumprida. Esses preceitos contidos na Constituição têm que ser cumpridos. E não é isso que nós estamos assistindo. Ana pediu a palavra. Porque tem alguns pontos do discurso dele, eu não queria me alongar muito no primeiro comentário, que parece que eles estão em outra dimensão, né? Nós fizemos, né, nosso trabalho de jornalista e sentamos e assistimos. Tomei um antiácido antes, claro, e assisti toda aquele mise-en-scène todo, aquele corporativismo na posse da presidência. E aí tem uma hora que o Barroso fala assim: há 3 elementos essenciais para se fazer um grande país: integridade, civilidade e confiança. Todos vêm antes da ideologia e escolhas políticas. E aí eu acho que essa fala cai exatamente no que o Salles estava falando. Qualquer justice, qualquer ministro, qualquer juiz, claro que tem suas posições ideológicas e políticas, mas elas não podem ser publicadas de maneira alguma. Então, você ter um ministro que diz que há 3 elementos essenciais para se fazer um grande país: integridade, civilidade e confiança, enquanto ele sobe em um palanque político e diz: nós derrotamos o bolsonarismo, é inacreditável, Lacombe, como essa gente vive numa dimensão paralela. Logo depois ele fala assim que os direitos fundamentais são a reserva mínima da justiça de uma sociedade. E aí vem uma frase que, pelo amor de Deus, temos atuado sempre com base na Constituição. Temos atuado sempre com base na Constituição. É inacreditável que um ministro que vai sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal, diante de tudo que nós temos visto nos últimos 4, 5 anos, ele diga: temos atuado sempre com base na Constituição. É por isso que essa gente vive de jatinho para baixo, para cima, Lacombe, porque não tem como olhar na cara de um cidadão de bem, pagador de impostos, que sabe que nossa Constituição está sendo vilipendiada diariamente, e ouvir: temos atuado sempre com base na Constituição. O Barroso teve o desplante de dizer o seguinte, foi na coletiva, se não me engano: se existem críticas a decisões e posturas do Supremo, é porque a comunicação da Corte precisa melhorar, que os mal-entendidos têm que ser eliminados. Quer dizer, o povo, para ele, não faz críticas ao STF porque há
decisões e posicionamentos errados do STF. O povo faz essas críticas por falta de compreensão, porque, como eu disse lá no início, porque o povo é ignorante. Então ele precisa se comunicar melhor e empurrar o povo para o caminho que ele acha correto.